Olá, meninos! Prontos para mais uma aula aqui com a professora Tatiane? Então, hoje nós vamos estudar um conteúdo que aqui a professora gosta demais, que é fração. Gosto muito desse conteúdo em sala de aula, explicando, dando tantos exemplos, um conteúdo que eu sou apaixonada, tá certo? Então, esse conteúdo, como ele será identificado hoje? Então, vamos lá. Então, olha aqui, será como? Será estabelecimento de relações entre números racionais nas formas fracionárias, decimal e percentual. Eles também como o quê? Resolução de problemas. Então, é um conteúdo que muitas vezes o aluno olha e diz: nossa, professor, eu não sei fração, mas é um conteúdo fácil. E eu vou mostrar aqui a vocês que ele pode ser muito divertido, tá certo? Então, vamos lá. Então, olha aqui, antes de lidarmos com o conteúdo de fração, vamos recordar um pouquinho os conjuntos numéricos, tá certo? Quais são esses conjuntos? Os conjuntos dos números naturais. Olha aqui, ó, nessa bolinha aí, azul, com a letrinha N de naturais, tá certo? Esse conjunto, quem pertence a esse conjunto? Os números simples que conhecemos. 1, 2, 3, 10, 20, 1000, 1.000.000. Esses números, eles são infinitos, tá certo? E depois dos conjuntos dos naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Esse conjuntinho aí de verde, representado pela letrinha Z com esse tracinho aí, ó. Então, quem pertence a esse conjunto dos inteiros? São os números positivos, que vocês podem perceber que N, o conjunto naturais, está contido, está dentro dos inteiros. Então, são os números positivos, 1, 2, 3, e são os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1000, menos 1.000.000. Então, para todo número positivo, nós vamos ter também ele negativo. Então, eles são infinitos para o positivo e infinitos para os negativos também, ok? Lembrando, os naturais estão dentro dos inteiros, ok? O próximo conjunto, que são os conjuntos que vamos trabalhar hoje, são o conjunto dos números racionais, representado por essa letrinha que é aí, ó. Que esse conjuntinho aí, isso é que cor é essa? Um salmão, vamos dizer assim, né? Então, representado por essa letrinha que é aí. Então, quem pertence a esse conjunto dos racionais? Além dos números inteiros, não é? Os números fracionários. E a resposta dele, o resultado dessa fração. Qual é o resultado de uma fração? Um decimal, tá certo, gente? Então, ele pode ser um decimal finito e ele também pode ser um decimal infinito. Aí nós vamos ter números, né, periódicos, tá certo? Que eles se repetem infinitamente, tá certo? Então, lembrando, pertencem ao conjunto dos números racionais, os números fracionários e suas respectivas respostas, tá certo? Olha aqui, então vamos trabalhar agora frações e porcentagem. Olha aqui, nós temos uma porcentagem aí, 5%. 5%. Cento lembra um número que é o 100. Então, ele quer dizer que é 5 sobre 100.
Então, a forma fracionária de uma porcentagem é sempre ela sobre 100. 13%, 13 sobre 100, ou seja, 13% sobre 100, porque 100 lembra 100, tá certo? E 99%, 99 sobre 100. Não é fácil? É muito fácil. Então, agora eu vou perguntar a vocês e vocês vão dizer aí da casinha de vocês como eu vou representar 27%. Como é que eu vou representar 27%? Muito bem, acertou quem falou 27 sobre 100. Muito bem. E o próximo, se eu não estou enganada, acho que é 32. Então, 32%. Como eu vou representar 32% na forma fracionária? 32% é... Acertou quem disse 32 sobre 100. Não é fácil? É muito fácil. Então, fração, ela também pode ser algo divertido e fácil de você aprender. Basta prestar atenção. E a porcentagem e o decimal, que também faz parte dos racionais. Então, se eu tenho 25%, é o mesmo que 0,25. 30% é o mesmo que 0,3 ou 30. 80% é o mesmo que 0,8 ou 0,80. 16% é o mesmo que 0,16. Aí vocês vão me perguntar, por que, professora? Vou explicar agora. Observem, 15% é a forma percentual. Então, da forma percentual, vamos transformá-la na forma fracionária. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Observa aqui bem direitinho, aqui na tela. Então, 15%, o que nós vamos fazer? Repetimos o número do numerador, que é 15. E nós vamos contar os zeros do denominador, que é o 100. O 100 tem quantos zeros? 2, não é? Então, nós andamos a casinha decimal, fazendo com que dois números fiquem após a vírgula. Olha aqui, ó. Então, ó, contando, ó, 15, o 5 e o 1, dois números que são os dois zeros dos 100. Então, a vírgula anda o 5, a vírgula anda o 1, dois números e ela para. Só que ela não pode ficar sem ninguém na frente dela, porque tem que ter um número para identificar. Qual o número que identifica a ausência de valor? É o zero. Então, a gente coloca o zero. Então, lembrando, se 15 sobre 100 tem dois zerinhos, então, após a vírgula, tem que ter dois numerozinhos, tá certo? Então, vamos para vamos para os exemplos agora, tá? Olha aqui. Não vou voltar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, veja. Se 25% é o mesmo que 25 sobre 100, 100 vai ter dois zeros. Então, eu coloco 25, que seria o meu numerador, e ando dois numerozinhos, que são os dois zeros do 100. Então, ando 5, ando 2, boto vírgula e coloco zero, porque é a ausência de número. 30%. 30% vou ter que andar duas casinhas. Coloco 30 e ando duas casinhas. O 30 tem zero. Então, ando 0, ando 3, boto vírgula. E depois coloco zero, que é a ausência desse número. Tá certo? A mesma coisa com 80, a mesma coisa com 16. 16 sobre 100
é o mesmo que 16%. 16 sobre 100 tem 2 zeros. Então, vou andar 2 números. Vou andar 6, vou andar 1, boto vírgula e coloco 0, porque é ausência de número. Tá certo? E agora, depois dessa explicação, vamos para um probleminha que vai lidar com porcentagem. Aqui, sabe-se que 55% dos estudantes de uma sala são do sexo feminino. Como na classe há 40 estudantes, quantas meninas há nessa sala? 55% dos alunos são do sexo feminino, são meninas. Então, se 55% são meninas, 55% representa quantas em número? Vamos ver? Então, 55% é o mesmo que 55 sobre 100. Então, eu não posso trabalhar cálculo com a porcentagem. Por isso que a gente transforma a porcentagem em forma fracionária e em forma decimal, tá certo? Porque eu não posso fazer cálculos com a porcentagem, tá certo? Na forma de porcentagem. Então, 55% é o mesmo que 55 sobre 100. Então, eu coloco essa forma fracionária e multiplico pelo total de alunos da sala, que são 40. Então, 55 sobre 100 vezes 40, ou seja, 55% da sala, 55% do total da sala são meninas. Então, quantas meninas tem desses 40 alunos da sala? Quando eu faço a multiplicação, 55 vezes 40, eu vou obter 2.200. 2.200 sobre 100, dividido por 100, vai dar quanto? 22. Então, 22 alunos da sala são do sexo feminino, são meninas. Então, para calcular porcentagem, não é tão difícil. O que precisamos é praticar, tá certo? Além de praticar, compreender as formas simples e modificações da porcentagem, que são duas, tanto na forma fracionária como na forma decimal, tá certo? Então, meninos, ficamos por aqui e façam os cálculos. Pratiquem aí com o seu professor em sala de aula. E qualquer coisa, dá um replay aqui, ó, na nossa aula. Então, por hoje, ficamos aqui. E a nossa frase: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, sejamos pacientes. Tudo vem no momento certo. Tudo vem na hora certa. E até lá, temos que aprender com cada momento, cada fase. Então, meninos, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!